Diz que direi ao Senhor o que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor a alguém, no ramerrão, o amor pega e cresce é porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja, e vai, na ideia, querendo e ajudando. Mas quando é o destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço fatal, carecendo de querer, e é um só facear com as surpresas. Amor desse cresce primeiro, brota depois. Que livro é esse? Aqui é o Alex. Aqui é a Miki, eu sou a Carol Robin. O meu nome é Vanessa. Do canal Marca Páginas. Do canal Marca Páginas. Do canal Marca Páginas. Canal Marca Páginas. Sejam muito almoçar quanto vocês Conversem E esse daqui foi a indicação da Carol, que gravando novo. Olá pessoas, tudo bom? Aqui é o Alex do canal Marca Páginas e estou de volta, no meu cantinho roxo, depois dessa maratona de vestibulares e depois dessa leitura, não é muito grande, mas essa leitura sofrida que foi Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Vou explicar o porquê, mas antes digo que este é o primeiro livro daquela minha lista de 27 livros para 2017. Eu quis aproveitar o embalo do vestibular e ler esta obra-prima da literatura brasileira, mas dei com uns burros na água, de certa forma, porque o negócio é difícil. É uma leitura muito complicada. Eu não sei outras pessoas, se você leu, diga pra mim o que você achou. Mas, gente, que leitura difícil, que leitura difícil. Eu tinha lido Sagarana, se você viu aquele vídeo que eu fiz das obras do vestibular, eu comentei que não tinha gostado de algumas coisas por causa da linguagem. Mas eu tinha gostado muito do último conto, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga, porque a linguagem era mais fácil, mais fluida, e a história era sensacional. E fiquei muito empolgado para ler O Grande Sertão, justamente por conta disso. Lá no Sagarana, o João Guimarães Rosa comenta que A Hora e a Vez de Augusto Matraga foi uma conquista pessoal, porque era justamente o tipo de linguagem, o tipo de conto que ele queria chegar o livro inteiro. Naquelas, acho que eram 12 novelas, naquelas novelas do Sagarana. Aí pensei, bom, se ele passou por todas as novelas e chegou na hora e a Vez de Augusto Matraga com essa qualidade, com esse jeito empolgante de escrever, provavelmente Grande Sertão e os outros livros que vieram antes também serão tão empolgantes quanto, certo? Não, errado. Assim, óbvio que eu não tenho nem capacidade para falar se isso aqui é uma literatura boa ou não, no ponto de vista de um crítico literário. Mas, como leitor, eu achei muito complexo, muito difícil. Porque a linguagem em si, vocês viram o trechinho que eu li, eu vou colocar aqui no canto, eu coloquei aqui no canto a parte escrita para vocês verem como que é. A linguagem é muito complexa porque ela como eu posso dizer, ela é cheia, lotada, se ela não for 100%, da expressão daquele povo do sertão, de Minas Gerais, Goiás, Bahia, que é onde se passa o livro. Então tem muito vocabulário próprio deles. Se você for ficar parando parágrafo por parágrafo para tentar entender o que é tal palavra ou tal palavra, primeiro que você não vai conseguir, porque tem muito neologismo, muita coisa que não tem no dicionário. Segundo que muita coisa eu acho que nem está no dicionário, não porque seja neologismo, mas porque são junção de palavras. Então, que nem tem uma personagem feminina que ele chama aqui Rosa Warda. Rosa apóstrofo Warda, que provavelmente é Rosa Eduarda. E isso acontece, eu estou citando um nome próprio como exemplo, mas isso acontece muito com outras e inúmeras outras palavras. Eles juntam muita coisa. Então é um vocabulário bem próprio, a linguagem bem oral. E por que disso? Porque este livro inteiro, que tem 492 páginas, é uma conversa. Sim, ele inteirinho é uma conversa, ele não tem divisão de capítulos, do começo ao fim é uma toada só.
E até onde eu consegui entender, e eu fui fazendo algumas observações, algumas marcaçõezinhas aqui, é uma conversa entre um jagunço, um ex-jagunço, um sertanejo chamado Riobaldo, com uma pessoa que seria uma pessoa muito inteligente, bem letrada, doutora, ou seja, o Guimarães Rosa. Não aparece explícito aqui o nome dele, em nenhum momento é falado, você, senhor Guimarães Rosa. O Riobaldo não fala diretamente o nome com quem ele está conversando, mas ficou muito claro de que sim, é uma conversa, e o Riobaldo faz, durante essas 492 páginas, faz uma conversa para explicar se o demônio existe ou não. Sim, inteirinho é para falar se ele existe ou não. Se o Riobaldo fez ou não fez pacto com o demônio. Eu não vou dar spoilers nessa primeira parte do vídeo. Também não vou dividir o vídeo em dois. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar o livro. Vou dar 5 segundos para você desligar ou sair correndo. E aí eu vou jogar todos os spoilers possíveis. Certo? Então se você pretende ler Grande Sertão ainda esse ano ou daqui a pouco, não assista ao final porque eu vou dar spoiler, porque não tem como dar spoiler. A parte principal do meu vídeo vai ser essa, mas então, combinado? Vai ser assim. Então, como eu estava dizendo, o livro inteiro é uma conversa entre um ex-jagunço, o Riobaldo, e um doutor. E em vários pontos fica claro que sim, é uma conversa e dá pistas de quem que é esse interlocutor. Eu fui anotando algumas coisas aqui, que, por exemplo, em um momento o Riobaldo fala: o Senhor é homem sobrevindo, sensato, fiel como papel. O Senhor me ouve, pensa e repensa e rediz, então me ajuda. Em vários outros momentos também ele fala assim, que esse senhor com quem o Riobaldo está conversando está anotando as coisas que ele está falando. Então, sim, é uma conversa e é um negócio bem complexo. Aonde se passa? O que é a história, então? Já disse pra vocês que é uma conversa entre os dois. Nossa, quantas vezes eu já usei a palavra conversa? Talvez eu vou fazer um contador aqui no canto, porque olha... O Riobaldo conta a sua vida, desde pequeno até ele estar velho, naquele exato momento em que ele está dialogando com o seu interlocutor misterioso, o seu interlocutor que provavelmente é o Guimarães Rosa. Só que assim, não é nada, absolutamente nada linear até metade do livro. O Riobaldo vai contar a sua infância, um encontro com um menino do Rio, ele vai contar quando a mãe dele morreu e ele foi viver com o padrinho Celorico Mendes, ou Celorico Gomes, alguma coisa assim. Quando ele começa a estudar com o mestre Lucas, e por aí vai. Só que, tipo, ele começa a contar uma batalha entre jagunços, de repente ele vai lá para a infância, daí ele volta para um outro momento, então é bem complexo. Ou seja, é bem um diálogo, é bem uma conversa despretensiosa entre uma pessoa qualquer e um sertanejo. Eu imagino que se você que está me ouvindo seja filho de algum sertanejo, do sertão de Minas, alguma coisa assim, vá conseguir ler mais fácil. Por que eu estou falando isso? Porque na minha infância, meu avô tinha um pesqueiro e a gente vivia, eu, minha irmã, a minha família, a gente vivia nesse pesqueiro e tinha um sítio. E eu lembro, eu consegui captar da memória algumas palavras que eram ditas e me apareceu aqui algumas expressões. Tem muita expressão popular, então tem dá para resgatar. Então se você tem um passado próximo ao que é a vida relatada nesse livro, você vai conseguir ler com mais fluidez. Eu estava na rodoviária de Campinas esses dias, esperando para pegar um ônibus, e veio um senhor todo tímido, porque ele precisava de dinheiro para voltar para uma cidade vizinha aqui de Campinas, não era nada longe. E eu entendi 50% do que ele estava falando, porque ele era um vaqueiro e ele tinha um linguajar exatamente igual ao do Riobaldo, exatamente igual. E eu tinha começado a ler esse livro aqui, falei assim, gente, olha, é muito parecido, era muito igual. Tá? Então, voltando à história.
o que é a vida de Riobaldo? É uma vida de jagunço. Jagunço a gente pode lembrar do Lampião, né? Que era meio que um homem sem ser apegado às leis, que percorria o sertão nordestino, mas o Lampião em si, até onde a gente conhece, pelos ditos populares, que até tem no livro do Jorge Amado, Capitães da Areia, ele era super violento, estuprava mulheres, fazia um monte de coisa. Nesse caso aqui, a vida de jagunço é mais assim, eles estão amando de alguns grandes fazendeiros, eles protegem alguns grandes fazendeiros, são contra o Estado, contra o governo de certa forma, e por aí vai. Então é sim uma vida violenta. Em alguns momentos o Riobaldo relata que alguns membros dos grupos de jagunço violentavam mulheres, mas ele em si era contra. E tinha muita rincha entre grupos de jagunço. O Riobaldo em si passa pela chefia de 3 chefes, que o primeiro foi o Joca Ramiro, o segundo foi o Medeiro Vaz, e o segundo Medeiro Vaz, e o terceiro foi o Zé Bebelo. E toda essa trajetória dele, que mais uma vez não é linear, eu só fui conseguir estabelecer essa relação aqui na hora que eu terminei de ler e fui anotar o que eram os personagens. Tem uma certa rincha, porque o Riobaldo ele estuda em Curralinho, mas ele fica de saco cheio daquela vida e vai embora. Ele tem uma conversa com o mestre Lucas, que era o professor dele, e esse mestre Lucas fala assim: olha, você chegou na hora exata, porque um fazendeiro precisa de um professor. Então Riobaldo vai até esse fazendeiro e descobre que é o Zé Bebelo, um dos mais temidos chefes de jagunço do sertão. Lá ele começa a ensinar o Zé Bebelo algumas coisas que o Zé Bebelo precisava e fica meio que secretário desse Zé Bebelo. Só que ele também fica de saco cheio dessa vida e vai embora. Neste ir embora, ele acaba se deparando com o grupo de Medeiro Vaz e entra para esse grupo. Medeiro Vaz começa a fazer uma meio que perseguição, de certa forma. Ele tem uma rincha com o Zé Bebelo, mas era uma rincha meio que imaginária. Era por conta de desentendimentos, mas nem eles sabiam o que eram esses desentendimentos. Tanto que em um certo momento eles conseguem capturar o Zé Bebelo, fazem um julgamento entre os jagunços e perdoam ele. Falam assim: não tem motivo pra gente matar o Zé Bebelo, porque ele era jagunço como nós, não tinha ligação com o governo. Isso pra mim ficou um pouco confuso, porque eu acho que tinha. Tanto que mais pra frente fica mais claro que ele tinha. E vai embora. Só que um dos homens de Medeiro Vaz mata... Não, mentira, eu tô falando errado. Joca Ramiro, né? Ele sai do Zé Bebelo e vai para Joca Ramiro. O Joca Ramiro luta contra Zé Bebelo, perdoa ele, e um dos homens de Joca Ramiro fica muito insatisfeito com essa decisão, com a decisão do julgamento, e mata Joca Ramiro. Eis que assume a chefia, o Medeiro Vaz. Gente, eu tô falando, pra mim tá confuso. Eu imagino pra vocês. Por que pra mim ficou confuso? Porque, como eu disse, além do livro não ter capítulos, o que facilita você ir lendo aos poucos e entendendo, assimilando, o livro é não linear. Então o negócio vai muito assim, sabe? No começo do livro você vê que ele tá no meio de uma batalha e ele para contar de onde que veio essa batalha. Então é confuso, tá? Mas assim, o essencial do livro é essa questão de que Riobaldo, que também era chamado de Tatarana, que também era chamado de professor em poucos momentos, e que passou a ser o Urutu Branco, ele era um jagunço. Você vai ler, você vai acompanhar a vida dele de jagunço neste livro. Alguns poucos relacionamentos amorosos com a Nhorenhá, a Rosa Warda e a Otacília. E, porém, pra mim, tem algumas marcaçõezinhas roxas aqui, olha. Porque tem pra eu conseguir interpretar um toque muito homossexual nesse livro aqui, que daí eu vou falar na parte de spoilers.
Porque até quase o finalzinho do livro, o Riobaldo ele luta contra um amor com o Diadorim, que também era um jagunço do grupo, que era identificado como Reinaldo, mas o nome verdadeiro dele era Diadorim. Então, em vários momentos, tem esse conflito psicológico, de que ele pensando, eu amo o Diadorim, mas tá errado, eu não posso. E ele fala em alguns outros momentos também, que ele divide o amor entre a Otacília e o Diadorim, sendo que um é mais correto que o outro, porque ele, sendo jagunço, sendo homem, não poderia amar um outro homem, mas ele nutre esse amor, e é muito forte o amor pelo Diadorim. Então, pelo menos pra mim, ficou uma tensão sexual mesmo. Em vários momentos, aqui, ó, vocês vão ver que eu marquei... A minha unha tem que pintar, né? Em vários momentos ficou muito forte essa tensão sexual. Isso porque eu não marquei todas, tá? Então, não sei, quando vocês forem ler, ou se vocês já leram, digam pra mim o que vocês acharam. Pra mim é claramente uma relação homossexual, sem, no entanto, haver contato físico. É um amor homossexual que tem aqui nesse livro, certo? Se você vai ler o livro, pare de assistir agora, porque eu darei os spoilers, que são, pra mim, a melhor parte. Então, eu vou colocar aquele 5, 4, 3, 2, 1, pra dar tempo de você desligar o livro, o vídeo, e eu volto pra falar dos spoilers deste livro, certo? Então vamos lá, ó. Spoiler número 1. Como eu disse, a conversa inteira é para falar sobre o diabo, se o diabo existe ou não. Tanto que em um determinado momento, o Riobaldo tenta fazer um pacto com o demônio. E ele não consegue. De certa forma, o pacto é meio que frustrado. Ele vai numa encruzilhada, o demônio não aparece, ele fica morrendo de frio. Volta para casa, volta para o acampamento. Dali para frente, várias coisas boas começam a acontecer. Tanto que o Riobaldo assume a chefia do grupo. Só que no final, uma das últimas palavras, ele fala que tipo, não, o diabo não existe. Então, spoiler 1. Spoiler 2. Diadorim era uma mulher. Sim, Diadorim era uma mulher. E eu fiquei de queixo aberto, tipo, como assim? Porque como eu disse ali na primeira parte do vídeo, existe uma tensão homossexual muito grande. E o Diadorim, ele era sempre muito asseado, acho que essa é a palavra certa. Ele era muito arrumado, ele sempre fazia a barba. E era parte do disfarce dele, ou dela. Eu vou continuar falando dele, porque, 100% do livro ele é homem, né? E o conflito psicológico dentro da cabeça do Riobaldo fica muito forte num determinado momento que ele quase se declara pro Diadorim. E eles têm ciúmes um do outro, por aí vai. Aí, no final do livro, uma das últimas batalhas, Diadorim consegue matar Hermógenes. Hermógenes matou o Joca Ramiro, e Joca Ramiro era chefe do grupo e pai do Diadorim. Ele consegue matar o Hermógenes, porém, outro spoiler, ele morre. Aí o Riobaldo fica, tipo, inconsolável, tá deitado, se recuperando, e trazem o corpo do Diadorim. E tinha uma mulher nesse grupo, e ela pede para todo mundo sair, mas o Riobaldo continua. Aí que ele descobre que Diadorim era uma mulher, e ele berra, grita, fica sem fôlego, falando, meu amor. Gente, nessa cena, eu só não fiquei mais emocionado porque eu tava confuso. Porque como assim, ó, era uma mulher, toda a tensão homossexual tava muito presente, muito forte. O Riobaldo mesmo falava dessa tensão, e de repente era uma mulher que entrou no grupo, sabe? Então, eu não sei, eu não consegui assimilar essa ideia. Por mais que, pra mim, pareça assim... Não sei, eu imagino que um leitor hétero, talvez, só que esses héteros homofóbicos, sabe? Ele vai ler e fala assim, ufa, não era homem. Mas, pra mim, ficou muito confuso. Ficou confuso.
o porquê, porque ele não fala, né? Eu não falo o porquê que de Adorim mulher se travestiu como homem para entrar pra jagunçagem. Não fala nada, porque é a visão e a conversa do Reobaldo com outra pessoa. Certo? O vídeo já ficou longo por causa desses spoilers. Eu vou tentar fazer uns cortezinhos. Mas é isso, gente. Grande Sertão Veredas é um livro muito difícil. Eu imagino que ele seja um livro etimológico, acho que é isso, né? Para estudar a cultura, a fala de uma certa população. Eu tive a impressão de que o Guimarães Rosa ele quis colocar aqui as suas impressões de infância, porque Guimarães Rosa nasceu em Minas, né, se eu não me engano. Se vocês querem saber mais sobre o autor, tem um vídeo lá do Sagarana, eu falo mais detalhes sobre ele, sobre a época, a escola literária a qual ele pertenceu. Então, é isso. Leiam sim Guimarães Rosa, mas quando vocês estiverem dispostos a ter uma leitura difícil. Ressaltando, essa é a minha opinião, eu achei difícil, pode ser que vocês leiam, sim, o livro inteiro em um final de semana, mas pra mim foi bem pesada a leitura, tá bom? Redes sociais, as minhas, Alex Continho, no Instagram e no Twitter. Temos as redes sociais do canal. E agora eu vou colocar uma imagem aqui de final para vocês poderem nos seguir em nossas redes e se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, certo? Tchau! E esse daqui foi a indicação da